cafezinho nosso de cada dia é quase um patrimônio cultural brasileiro, né? Com certeza. Aquele cheirinho que acorda a gente, o calorzinho que conforta, a desculpa perfeita para uma pausa, para encontrar alguém. É um ritual mesmo. Pois é. Mas olha, por trás dessa bebida tão comum, tem tanta informação circulando sobre saúde e muita coisa meio conflitante, né? Muita coisa. Especialmente quando a gente pensa em quem já passou dos 60 ou quem toma vários remédios, aí a coisa complica. Exato. Hoje, então, a ideia é fazer um mergulho mais fundo nisso. A gente juntou um monte de material, sabe? Blog de saúde, notícia, artigo científico, vídeo de especialista. Sim, a ideia é tentar entender o que é a ciência, o que os estudos dizem mesmo sobre o café. Isso, separar o que é mito do que é fato. A missão é essa. Perfeito. A gente vai analisar o impacto do café na digestão, no coração, no cérebro, olhando com atenção para o envelhecimento e um ponto super importante: como ele interage com medicamentos. Que é uma dúvida enorme, né? Gigante. Então, o objetivo é dar uma visão mais clara, mais equilibrada, baseada nessas fontes todas que a gente levantou. Ótimo. Então, vamos começar pelo básico, talvez. Como é que o café age no nosso sistema digestivo? Café e a digestão. Porque, assim, tem muita gente que fala, né? Ah, eu preciso do meu café para fazer o intestino funcionar. Isso é real? Tem base científica? Tem sim. As fontes que a gente viu, como o blog SAD, por exemplo, indicam que o café realmente estimula a motilidade do cólon distal. Cólon distal é a parte final do intestino grosso, né? Isso, exatamente. Poucos minutos depois de tomar o café, ele já começa a agir ali. Essas contrações ajudam a empurrar o bolo fecal, sabe? Ah, por isso a sensação de urgência que algumas pessoas têm. Exato. Ajuda a movimentar e eliminar as fezes. Interessante isso. E antes de chegar lá no intestino e no estômago, o que acontece? No estômago, ele também não fica parado, não. O café estimula a produção de ácido gástrico, o ácido clorídrico, né? E também de um hormônio, a gastrina. Que ajudam na digestão. Isso, eles compõem o suco gástrico, dão um pontapé inicial ali na quebra dos alimentos. E tem mais, o ISAD também fala que ele estimula a liberação de colecistoquinina, a CCK. CCK, nunca ouvi falar. É um hormônio que faz a vesícula biliar contrair e liberar bile lá no intestino delgado, essencial para digerir gordura. E também relaxa uma portinha ali, o esfíncter de Oddi, para a bile entrar. Nossa, então ele realmente dá uma mexida geral no sistema digestivo. Uma acelerada. Exatamente. Ele acelera vários desses processos. Mas essa aceleração toda, ela pode ter um lado ruim, pode trazer problema. Pode sim. Justamente por aumentar a secreção de ácido, né? Isso levanta algumas bandeiras vermelhas. Tipo? Bom, fontes como o próprio ISAD e também o canal Vitalidade Senior alertam que pode aumentar a dispépsia. Aquela sensação de má digestão, estômago pesado. Isso, empachamento, às vezes náusea, azia. E em quem já tem uma sensibilidade maior ou alguma condição pré-existente pode ser pior. Pior como? Pode estar ligado a problemas como queimaduras no esôfago, gastrite, até úlceras, ou a famosa doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE. Ah, então quem tem refluxo ou gastrite tem que ficar bem atento mesmo. Com certeza. A recomendação é sempre essa: avaliar o consumo individualmente, conversar com o médico ou nutricionista para entender como o café impacta o seu corpo. Coração e café. Ok, saindo então da digestão, vamos para o coração. Outro órgão que sempre entra na discussão quando o assunto é café, né? Afinal, ele faz bem ou faz mal para a saúde do coração? Aqui o cenário é um pouco mais cheio de nuances. Mas a tendência geral das evidências, sabe, parece apontar mais para o lado positivo se o consumo for moderado. Moderado. Isso. Teve uma revisão sistemática recente que a gente viu analisada pela Rio-FSPA, que juntou dados de 8 estudos diferentes, ensaios clínicos, estudos de coorte. E o que ela concluiu? Que apesar de ter resultados divergentes entre os estudos, o que é comum em ciência, a maioria deles indicava efeitos positivos do consumo moderado em adultos e idosos saudáveis. A palavra-chave é saudáveis e moderação. Entendi. E que tipo de benefícios seriam esses? O que as fontes falam? Olha,
Várias fontes que a gente consultou, Tudo Gostoso, a Revista Portuguesa de Diabetes, A Voz do Idoso, destacam muita questão dos antioxidantes. Ah, sim, sempre falam dos antioxidantes do café. Exato. Polifenóis, ácidos clorogênicos, essas substâncias que ajudam a proteger nossas células contra danos, sabe? Podem ter um efeito anti-inflamatório também. E isso ajudaria o coração como? Ajudaria melhorando a circulação, talvez até prevenindo o entupimento das artérias. Tem até uma fonte, a Revista Portuguesa de Diabetes, que menciona algo curioso: fitoestrogênios no café. Fitoestrogênios, tipo os da soja? Isso, e que poderiam ter um papel extra na proteção do coração, especialmente em mulheres. É uma linha de pesquisa interessante. Legal, mas e a pressão arterial? Essa é a pergunta clássica, né? Café aumenta a pressão? Sim, esse é um ponto importante. A cafeína pode sim causar picos temporários na pressão arterial. Várias fontes, como o Vitalidade Sênior, a Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, mencionam isso. Picos temporários. É. E teve até uma meta-análise, que é um estudo que junta vários outros, citada pela SBD, que associou o consumo de café a um risco um pouco maior de desenvolver hipertensão a longo prazo. Ah, então tem esse risco. Tem essa associação em alguns estudos. Mas olha que interessante, outras pesquisas não acharam a mesma coisa com o consumo moderado. A própria SBD diz que a resposta varia muito. Varia como? Depende da genética da pessoa, se ela desenvolveu tolerância com o tempo. Para quem já tem pressão alta ou é mais sensível à cafeína, aí sim a moderação é fundamental. Talvez até evitar, dependendo do caso. E para quem adora o cafezinho, mas fica com essa pulga atrás da orelha por causa da pressão, tem alternativa? Tem sim. O café descafeinado entra aí como uma opção bem interessante. Ele funciona mesmo? Parece que sim. Uma outra revisão sistemática que a SBD menciona sugere que o descafeinado pode ter um impacto neutro ou até um pouquinho benéfico na pressão. Por quê? Porque a maior parte da cafeína, que é quem causa o pico de pressão, foi retirada. Mas muitos outros compostos bons do café, os antioxidantes e tal, continuam lá. Então pode ser uma troca vantajosa para algumas pessoas. E cérebro, envelhecimento e café é uma relação complexa. Vamos mudar o foco agora para o cérebro. Como o café afeta a nossa mente? E como isso muda com a idade, né? Principalmente depois dos 60. Tem benefício para o cérebro? Tem sim, vários estudos apontam para isso. O consumo moderado está ligado a melhoras no estado de alerta, na concentração. Aquela sensação de acordar mesmo. Exato. Melhora o humor, o tempo de reação e até a memória. O Tudo Gostoso mencionou que isso pode ter a ver com uma melhor conexão dos neurônios lá no hipocampo, que é uma área-chave para a memória. Interessante. E tem mais. Fontes como Vitalidade Sênior, a Revista Portuguesa de Diabetes, A Voz do Idoso, falam de pesquisas que sugerem um efeito protetor contra doenças neurodegenerativas. Tipo Alzheimer, Parkinson. Exatamente. Parece que o café pode ajudar a diminuir o risco. Mas claro, são estudos, associações, não é uma garantia. Entendi. Mas, olha, eu vi algo nas fontes que me deixou bem intrigada. Sobre fragilidade e longevidade em idosos. Parecia ir contra o que a gente pensa normalmente. Ah, sim. Esses achados são bem interessantes mesmo, podem parecer contraintuitivos. Conta mais. Teve um estudo europeu bem grande que o ICL Notícias divulgou. Eles observaram que o consumo habitual de 4 a 6 xícaras de café por dia... Espera aí, 4 a 6 xícaras? Isso é bastante. Pois é, e esse consumo estava associado a um menor risco de desenvolver fragilidade em pessoas com mais de 55 anos. Menor risco com mais café, como assim? A hipótese que eles levantam é que os antioxidantes do café ajudariam a combater a inflamação crônica e a perda de músculo, a sarcopenia, que vem com a idade. Nossa, que reviravolta. Geralmente a gente ouve para ter cuidado com o excesso, né? Exato. E na mesma linha tem outros estudos, um da Espanha, da Universidade Miguel Hernández, outro da Universidade Autônoma de Madrid, citados nos blogs Funiber e A Voz do Idoso, que também sugerem algo parecido. O que, por exemplo? Eles viram que o consumo de café até umas 4 xícaras por dia, incluindo descafeinado, estava ligado a uma maior sobrevida e menor mortalidade geral.
inclusive por doença cardiovascular em pessoas com mais de 65 anos. Impressionante. Quer dizer, o café talvez ajudando a viver mais e com menos fragilidade. É o que esses estudos sugerem. Mas, como você disse antes, a relação é complexa. Tem o outro lado da moeda. Ah, sempre tem, né? Qual é o contraponto aqui, principalmente para a cognição dos idosos? Exatamente, é fundamental a gente olhar para isso também. Teve um estudo britânico bem grande, com mais de 8.000 pessoas acima de 60 anos, que foi destacado em 2 artigos do Tudo Gostoso. E o que ele achou? Ele encontrou uma associação diferente. Nesse estudo, consumir mais de 3 xícaras de café por dia estava associado a um declínio mais rápido das funções cognitivas. Opa, aí já inverteu a história. Inverteu, especificamente da chamada inteligência flexível, que é a nossa capacidade de processar informação nova, resolver problema. Então, mais de 3 xícaras seria o limite onde o efeito talvez mude de positivo para negativo. É o que esse estudo específico sugere. Mas, é importantíssimo frisar. Foi um estudo observacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele mostra uma correlação, uma ligação, mas não prova que foi o café que causou o declínio. Pode ter outros fatores no meio, entende? Precisa de mais pesquisa para confirmar. Entendi. Não dá para bater o martelo só com isso. Exato. E olha que curioso, o mesmo estudo britânico achou uma coisa interessante sobre o chá. Quem não bebia chá teve um declínio cognitivo mais acentuado. Ah, então o chá talvez protegesse? Talvez. Mostra como é complexo, né? Não é só o café isolado. Com certeza. E falando em desafios da idade, o sono. Café e sono em idosos é uma combinação complicada, né? Muito complicada. É um ponto crucial. O metabolismo da cafeína, a forma como o corpo processa, fica mais lento com a idade. Ah, então aquele cafezinho da tarde pega mais forte. Pega muito mais. Fontes como Vitalidade Sênior e HESMED explicam isso bem. Aquelas xícaras 3, 4 da tarde pode atrapalhar muito o sono da noite. Dificulta pegar no sono, deixa o sono mais leve, picado. Piora a insônia, que já é comum. Exatamente. A recomendação geral é nada de cafeína pelo menos umas 6 horas antes de dormir. Inclusive, a HESMED citou uma pesquisa mostrando que a dificuldade para dormir é um dos grandes motivos para idosos diminuírem ou pararem com o café. Faz todo sentido. E não é só o sono físico, sabe? Tem a saúde mental também. Um estudo brasileiro, da Realiza Editora, olhou hábitos de idosos e viu que o consumo de coisas com cafeína era bem comum. E qual a relação com saúde mental? Nesse grupo, eles notaram que o número de idosos com sinais de ansiedade era maior do que os com sinais de depressão. Isso levantou a hipótese: será que reduzir a cafeína poderia ajudar a manejar essa ansiedade? É algo a se pensar. Interessante. E para fechar essa parte do envelhecimento, e os ossos? Saúde óssea. Outro ponto de atenção. O café pode fazer a gente perder mais cálcio pela urina. Perder cálcio? Isso não é bom para quem já tem risco de osteoporose. Exatamente. Para a população idosa, que já perde massa óssea naturalmente, essa perda extra de cálcio é preocupante. Vitalidade Sênior, CNN Brasil, todas alertam para isso. Então, quem toma café tem que cuidar mais do cálcio? Fundamental. Garantir que está comendo cálcio suficiente, que está com a vitamina D em dia. A Revista Portuguesa de Diabetes até menciona que talvez o café ajude a absorver cálcio no intestino como um contraponto, mas a preocupação maior ainda é com essa perda pela urina. Café e medicamentos, uma interação perigosa. Bom, agora a gente chega num ponto que eu acho importantíssimo e talvez pouca gente saiba. A interação do café com remédios. Muita gente toma remédio de manhã, né? Às vezes junto com o café. Isso pode dar problema? Pode dar muito problema. É um risco real e, como você disse, talvez subestimado. A cafeína não é só um estimulante leve. Ela é uma substância que mexe com o corpo. Mexe como em relação aos remédios? Ela pode interferir em várias etapas do caminho que o remédio faz no nosso corpo. Fontes como a CNN Brasil e o Informasus UFSCar detalham isso. Pode atrapalhar lá na absorção, no estômago e intestino. Mudando o pH, talvez? Isso, alterando o pH local. Pode mexer na distribuição do remédio pelo corpo. E um ponto-chave, no metabolismo lá no fígado. Como assim no metabolismo do fígado? Explico. Nosso fígado tem um batalhão de enzimas, um sistema chamado citocromo P450.
Ele é tipo a central de processamento para um monte de coisa, incluindo muitos remédios e a própria cafeína. Ah, então o fígado que limpa tanto o remédio quanto a cafeína? Exato. E aí tá o problema. A cafeína compete com alguns remédios pelas mesmas enzimas desse sistema. É como se tivesse uma fila para usar a mesma máquina, sabe? Nossa, uma competição direta lá dentro do fígado. Exatamente. E o que acontece nessa competição? O remédio ou a própria cafeína pode acabar sendo processado mais devagar, fica mais tempo no corpo, a concentração no sangue sobe. E isso pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Aumenta o risco de efeito colateral, pode chegar a níveis tóxicos mesmo. A CNM Brasil explica bem essa questão da competição pelas enzimas. Entendi a gravidade. Então vamos aos exemplos. Quais remédios podem ter o efeito diminuído se a pessoa tomar com café? Olha, a lista inclui medicamentos bem comuns. A cafeína pode atrapalhar a absorção e reduzir o efeito de alguns antidepressivos, de ansiolíticos. Ansiolíticos, faz sentido, né? O café estimula, o remédio acalma, um contra o outro. Perfeito. Também pode afetar alguns antipsicóticos usados para esquizofrenia, por exemplo, e um clássico, a levotiroxina. Ah, o remédio para tireoide. Sempre falam para tomar em jejum. Exatamente por isso. O café atrapalha muito a absorção dela. E não são só remédios. O café pode diminuir a absorção de nutrientes importantes também, como ferro e vitamina D. Nossa, quanta coisa! E do outro lado, quais remédios podem ter o efeito potencializado pelo café, com risco de ficarem fortes demais, tóxicos? Essa lista também é preocupante e tem coisa séria. A cafeína pode aumentar perigosamente a concentração e os efeitos de anticoagulantes, como a varfarina. Aumentando o risco de sangramento. Exatamente. Muito perigoso. O metotrexato, que é usado para doenças autoimunes, reumatismo, até câncer, também pode ter a toxicidade aumentada. Que mais? Certos antipsicóticos, de novo, analgésicos, os anti-inflamatórios não esteroides tipo ibuprofeno, diclofenaco. Que muita gente toma por conta própria. Pois é, relaxantes musculares, diuréticos e tem um risco bem conhecido com a teofilina, um remédio para asma broncodilatador. A mistura com cafeína pode ser tóxica. A CNN e o Informaças dão vários desses exemplos. Caramba, diante disso tudo, qual a recomendação? É sempre tomar remédio só com água mesmo? Com certeza absoluta, a não ser que um médico ou farmacêutico diga, esse aqui pode tomar com tal coisa. Fora isso, a regra de ouro é, remédio se toma com um copo de água. Ponto. E evitar o café perto do horário do remédio. Muito importante, evitar café, chá preto, chá mate, refri de cola, tudo que tem cafeína. E não precisa ser muito, não. O InfaSUS alerta que a cafeína de uma xícara só já pode ser o bastante para causar problema com certos remédios. Uma xícara só. Tem que levar a sério mesmo. Outro. Ufa, que mergulho profundo nesse universo do café, hein? Ficou muito claro para mim que ele não é nem vilão, nem mocinho. É muito mais complexo que isso. Totalmente. O efeito dele depende de tanta coisa, da quantidade, né? Essa moderação de 3 a 4 xícaras ou uns 400 miligramas de cafeína por dia parece ser um ponto-chave em muitos estudos. Sim, a dose é fundamental. E depende do horário que a gente toma, da saúde de cada um, se tem gastrite, pressão alta, da idade, da genética e do que mais a gente consome junto, principalmente os remédios, como a gente acabou de ver. Perfeitamente resumido. A gente viu como ele pode ajudar na digestão para uns, mas causar azia para outros, como pode ter benefícios para o coração, para o cérebro, mas também pode dar pico de pressão. E aquela coisa da cognição nos idosos, né? Que um estudo aponta para declínio com mais de 3 xícaras, mas outros estudos ligam a mais longevidade, menos fragilidade. É um quebra-cabeça. Exatamente. Um paradoxo interessante. E o impacto no sono, e principalmente essas interações com medicamentos, são pontos críticos que exigem atenção redobrada, ainda mais na população idosa, que geralmente usam mais remédios. Então, no fim das contas, o que a gente leva disso tudo? A mensagem principal parece ser autoconhecimento e equilíbrio. Sem dúvida. Observar como o nosso corpo reage, ajustar a quantidade, o horário, talvez escolher um café menos torrado, um método de preparo diferente, evitar aquele monte de açúcar, de gordura. Sim, a qualidade do que se consome faz diferença. E talvez o mais importante, conversar com o médico, com o farmacêutico.
falar abertamente sobre quanto café a gente toma, especialmente se tem alguma doença crônica ou se usa remédios todo dia. Exatamente. Não é para demonizar o café, que tem tanto valor cultural, que tanta gente gosta, mas é para consumir com consciência, com informação. Certo. E isso, sabe, nos leva a uma reflexão final. Pensando em todo esse cenário complexo, esses benefícios potenciais de um lado e os riscos reais do outro, riscos que aumentam com a idade, com o uso de remédios, como será que cada pessoa poderia, assim, reavaliar sua relação pessoal com o café? Ir além do simples hábito da busca por energia. Bom, e minimizar o lado ruim dessa bebida tão querida. Ótima pergunta pra gente pensar depois que desligar aqui. Por hoje, acho que cobrimos bastante coisa nessa nossa análise do café. Ficamos por aqui. Valeu! Até a próxima.